Os países mais ricos já reservaram metade das futuras doses de vacinas contra a Covid-19. Representam apenas 13% da população mundial. De acordo com um relatório da organização não governamental Oxfam, o objetivo deste grupo de países, onde se incluem os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia e o Japão, é garantir o fornecimento junto de múltiplos concorrentes, na esperança de que pelo menos uma das vacinas em estudo se revele eficaz. Só que esta política pode agravar as dificuldades que a maior parte da população vai ter para conseguir vacinas. Só os Estados Unidos, por exemplo, têm 330 milhões de habitantes, mas reservaram um total de 800 milhões de doses junto de 6 fabricantes, enquanto a União Europeia, com 450 milhões de habitantes, comprou pelo menos 1.500 milhões de doses. Mais de 100 personalidades portuguesas aderiram à campanha Vacina para Todos, em defesa de um acesso universal à vacina contra a Covid-19. Acreditam que só assim será possível combater eficazmente a pandemia. O grupo pede também informação mais transparente por parte das autoridades públicas e das equipas científicas. Entre as personalidades envolvidas portuguesas estão figuras como o ex-presidente da República, Ramalhianes, os cardeais José Tolentino Mendonça e Manuel Clemente, e ainda o ex-ministro das Finanças, Bagão Félix, e a ex-procuradora da República, Joana Marques Vidal. E para analisar esta questão, tenho em estúdio comigo o Dr. Rui Marques, coordenador desta campanha. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Vimos agora esta questão aqui dos Estados Unidos, da União Europeia, o Reino Unido, o Japão, por aí. Os países mais ricos parece-lhe que estão a tentar assambarcar as vacinas? É isso mesmo. Essa é realmente a grande preocupação que nesta altura se coloca. Mais uma evidência de uma desigualdade enorme entre diferentes países e diferentes pessoas, que nos leva a uma enorme preocupação. Ainda ontem a Presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, dizia, e agora há que ser coerente com isso, que não chega só a descobrir a nova vacina, segura e eficaz, mas fazê-la chegar a todas as pessoas em todo o mundo, porque só estaremos verdadeiramente seguros e só teremos uma situação justa e sustentável se o acesso for universal, se esse acesso for simultâneo, se for justo e equitativo. Não podem os países mais ricos ter este tipo de visão, de um egoísmo, de um vacino-nacionalismo, como disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Precisamos por isso, e o Prémio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, lançou essa campanha, à qual se juntaram estas mais de 100 personalidades portuguesas, de sensibilizar os poderes, quer ao nível das Nações Unidas, quer de cada país, para uma outra visão. É possível, se quisermos, ter, quando a vacina for descoberta, forma de distribuição universal, ao mesmo tempo, de uma forma justa e equitativa. Mas apesar dessa sensibilização, acha que as grandes potências vão estar dispostas a fazê-lo? Seria muito bom que estivessem, porque ao não o fazer, cometem dois erros. Primeiro, não defendem o seu próprio interesse, porque esta pandemia, num mundo tão interdependente, só será ultrapassada com sucesso quando for ultrapassada em todo o mundo. Não chega a ser ultrapassada num país ou em 5 países mais ricos do mundo. Nós precisamos de ultrapassar em todo o mundo. E por isso os esforços da Organização Mundial de Saúde são fundamentais para coordenar a nível global toda esta ação. E depois, também, estes países mais ricos, se tiverem, espero que não venham a ter, uma visão egoísta, só aumentam os níveis de desigualdade, só aumentam a revolta justa de tantos em tanta parte do mundo que se sentem à margem das soluções que devem ser um bem comum para a humanidade. Quando a vacina for descoberta, ela deve ser um bem comum para toda a humanidade. Mas isso não lhe parece um pouco utópico? Digo isto no sentido em que não basta essa discrepância entre países ricos e pobres, há também aqui outros fatores a considerar. Por exemplo, não se sabe ainda, em vários países, se a vacina, quando existir, estará no Plano Nacional de Vacinação e também quais os grupos de risco, quais os primeiros a serem vacinados. Claro. E refere muito bem. Neste sentido, há um conjunto de passos ainda a dar, como, por exemplo, descobrir, ainda não está descoberta, uma vacina que seja segura e eficaz. Esse é um pressuposto. Mas depois, como bem refere, o critério de prioridade, porque terá que haver algum, deve ser o da vulnerabilidade e não o da nacionalidade. Ou seja, devem começar por ser vacinadas em todo o mundo as pessoas que estão mais vulneráveis e não o princípio de serem vacinados os americanos, os japoneses ou os europeus. E, portanto, esta diferença de critério é aquilo que está em causa. Quanto a ser utópico,
Se nós não lutarmos pelo mundo que acreditamos que vale a pena viver, se nós não quisermos dar tudo o que podemos nesta altura para, no novo normal, podemos ter um mundo mais justo, onde é que vamos acabar? Porque, repare, esta proposta reflete de uma forma realista que as empresas farmacêuticas que estão a desenvolver a vacina sejam ressarcidas pelo investimento que fizeram, mas que esse investimento tão importante que venha a resultar numa vacina se torne universal e se torne acessível a todos os cidadãos do mundo, que possa ser produzido em vários países em simultâneo, que possa ser administrado, em primeiro lugar, aos mais vulneráveis. Se não é este o mundo pelo qual vale a pena lutar, é aceitarmos que estamos numa espiral negativa que seguramente vai acabar muito mal. Há aqui já várias vacinas em estudo, também na Rússia, de Oxford, com a AstraZeneca. Qual é que lhe parece mais plausível de chegar primeiro às pessoas? Não tenho essa competência científica, nem essa informação, mas o que importa é que a primeira ou as primeiras que venham a verificar-se seguras e eficazes, e esta condição é absolutamente necessária, e é preciso que esta precipitação para chegar à vacina não faça saltar etapas que nos garantam a segurança e a eficácia da vacina, mas ou as vacinas que venham a chegar ao mercado possam ser utilizadas no combate a esta pandemia. Sabemos que só poderemos ultrapassar esta pandemia no dia em que tivermos uma vacina eficaz ou imunidade de grupo. A imunidade de grupo é muito difícil de atingir e terá custos muito elevados a curto prazo, por isso tanta esperança que se coloca na vacina. E por isso, em síntese, esta vacina para todos é uma causa fundamental, é uma visão ética para o mundo que queremos, um mundo que, sendo interdependente, deve ser solidário. Doutor, uma última questão, e tendo em conta a realidade portuguesa, até porque há pouco tivemos aqui um outro convidado que nos disse que a vacinação para a gripe ainda não está na quantidade que seria expectável e benéfica para o país. Acha que, saindo esta vacina, as pessoas iriam ter vontade de se vacinar ou teriam ainda alguns receios? É provável que existam alguns receios. Já existem em relação ao Plano Nacional de Vacinas e em relação a algumas vacinas. Por maioria de razão, existirá em relação a uma vacina nova que vai começar a ser administrada. Mas eu creio que nós precisamos de saber confiar no sistema de saúde em geral e em particular também na indústria farmacêutica, mas exigir que sejam cumpridas todas as etapas, sem saltar nenhuma delas, para garantir que a vacina possa ser eficaz e segura. São duas condições sem as quais jamais qualquer entidade reguladora, nomeadamente a Agência Europeia de Medicamentos ou a FDA americana, podem aceitar que uma vacina vá para o mercado sem essas garantias. E Portugal terá capacidade para receber grande quantidade de vacinas? Portugal até está numa situação muito privilegiada, porque estando no conjunto da União Europeia, estas encomendas que foram feitas já beneficiarão Portugal. Portugal não é um dos países que está em situação de vulnerabilidade. Mas também, neste tempo, importa não pensar só em nós, não pensar só no nosso interesse e pensar, essencialmente, como diz o Papa Francisco, que somos uma só família humana, que estamos no mesmo barco e que é juntos que devemos ultrapassar esta tempestade. E temos de falar pelo interesse de todos. Muito obrigada, Rui Marques, pela sua presença neste jornal. Resto bom dia.